dia. Nós vamos, a partir de agora, gravar em CD. Gostaria que você ficasse atento. Esta mensagem pode ser levada para casa ainda hoje, depois do culto, em nossa livraria. Você aguardar ali 5, 8, 10 minutos para que a gente possa copiar o CD que já está sendo gravado. Você pode levar para sua casa, tá bem? E ela estará disponível também em nossa página na internet, no Video Center, www.cristovive.com.br. Tema desta noite: Deus encherá os tesouros dos que o amam. Quem recebe esta palavra? Dos que o Você ama Jesus Cristo? Deus encherá os seus tesouros. Vamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Provérbios 8:18 nos diz: riquezas e honra estão comigo. Quem está dizendo isso? Deus. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Oremos a Deus. Vamos abrir o coração ao Senhor. Senhor Jesus, é hora de silenciar a mente humana. É hora, Senhor, de darmos ouvidos à voz do Teu Santo Espírito. Tu tens um plano perfeito para as nossas vidas. E este plano perfeito passa pela palavra desta noite, pela mensagem que vem do trono da Tua graça, pelo estudo desta palavra. Fala-nos, Senhor. Fala à Tua igreja, aos internautas, aos que vão ouvir este CD, aos que vão acessar a nossa página na internet. Fala através dos meus lábios. Revela-te, ó Deus, aos Teus filhos, e que a Tua palavra venha a ser a grande plataforma de lançamento para uma vida fortalecida nos princípios bíblicos, nos princípios básicos da prosperidade bíblica. Que ninguém neste ministério, Senhor, vá para este ano, para os meses que virão, que termine este ano, que ninguém aqui termine sem ver a Tua glória em todas as áreas da vida, inclusive na vida financeira, na vida material. Por isso, nós ouviremos todos o que o Espírito diz à igreja nesta hora. E já temos ações de graças em nosso coração para dizer: assim será. Por isso já te agradecemos. Tu encherás os tesouros da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Meus irmãos amados, filhos do Deus vivo, abençoados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, chamados para a paz, chamados por Jesus Cristo para reinar em vida, para ser cabeça, para estar por cima, para ter para emprestar e não tomar emprestado, para governar nesta terra. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, tudo que nós temos estudado aqui, tudo que nós temos ouvido da parte de Deus, especialmente nesses primeiros meses de 2009, tem palavra de encorajamento, tem palavra de revelação, tem palavra de exortação e tem palavra de admoestação. Esta noite nós vamos falar sobre uma área muito fragilizada. Uma área que nestes tempos finais, nestes tempos de crise mundial, nós não falamos mais em crise nacional, nós estamos falando de crise mundial. Eu preciso trazer da parte de Deus ensinamentos bíblicos a respeito desta área, que é a área financeira do povo de Deus. Eu tenho conversado bastante com o Bispo Rai
E ele, que há muitos anos, vai e volta para os Estados Unidos e para outras partes do mundo também, mas em especial para os Estados Unidos, tem falado para mim que nunca viu o que se está vendo, nunca ele viu o que ele está vendo e ouvindo de acontecimentos nos Estados Unidos. E ele tem contato, além das viagens, diariamente com os americanos por conta do seu trabalho secular, da sua vida profissional. Está acontecendo uma crise nos Estados Unidos que por muitos anos não se ouvia falar, nem se imaginava. Isto para a gente não vagar por outras nações, outros países. A Europa está temendo, os países estão temerosos. Então, hoje nós não estamos falando de um problema nacional, um problema dos brasileiros. Nós estamos falando de uma crise mundial, algo que está atingindo as grandes e as maiores potências do mundo. Então, cabe à Igreja de Jesus Cristo conhecer a palavra a ponto de se posicionar neste contexto mundial. Nós precisamos olhar para a Bíblia, porque se nós olharmos hoje para o mundo, nós vamos temer, nós vamos nos acovardar, nós vamos nos intimidar por aquilo que está acontecendo, porque a mente lógica vai dizer assim: ora, se eles, com todo o seu poderio, com todo o seu potencial, com toda a sua organização, passam por isso, se eles estão enfrentando dias severos, e nós não estamos falando de problemas apenas governamentais, nós estamos falando do dia a dia dos americanos. Nós temos visto os americanos se queixando do mercado, do supermercado, da compra, da falta dos alimentos, da mudança no orçamento, do ter que enxugar. Eles nunca fizeram isso na vida. Então nós estamos com a mente aberta e nós começamos a ficar preocupados. Ora, quem somos nós, os brasileiros, diante de tudo isso, com administradores nem sempre tão capacitados ou tão inspirados assim, com um país cheio de corrupção? Então, assim, nós começamos, se nós prestarmos atenção no que está acontecendo no mundo, nós começamos a nos intimidar, a nos encolher. Então, cabe ao povo de Deus, ir para a Bíblia imediatamente, focar mais do que nunca a nossa vida nas Sagradas Escrituras, porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós vivemos nesta sociedade, mas nós não pertencemos a esta sociedade. O reino do qual nós fazemos parte se chama o reino do Senhor Jesus Cristo. E nesse reino não há crise, não há, amados, como nós nos decepcionarmos, como nós nos frustrarmos. O reino de Deus tem toda a provisão para o povo de Deus. Nunca, disse o salmista, vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós nunca, guarde o que eu estou dizendo, nós nunca seremos desamparados, nem a nossa descendência, por pior que aconteça algo aí fora, vai mendigar o pão. Nós não vamos mendigar, nós nunca estaremos desamparados. Então, não se atemorize a palavra de Deus, nem se turbe o vosso coração. Você tem que crer em Deus, e agora é hora de você ir para a palavra e fazer segundo a palavra nos ensina. Esta área financeira é a área em que o inimigo vai entrar com tudo. Por quê? Porque é a área que desestabiliza o mundo. Você está compreendendo? E essa desestabilização faz parte daqueles grandes sinais do final dos tempos, que anunciariam
que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Quem está compreendendo? Amém? Nós não temos medo da vinda de Cristo, porque nós somos salvos, selados com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção, e ninguém pode afetar isso, mudar isso. Amém? Uma vez em Cristo para sempre. Nós já fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E neste reino nós estamos seguros. Se Jesus voltasse agora, todos os salvos em Cristo Jesus iriam com Ele. Amém? Nós temos certeza e segurança da nossa salvação eterna. Então é importante que a gente aprenda a viver nesta terra em tempos de crise. Porque a Bíblia diz que os dias são maus, que os tempos que virão serão tempos de escassez, de faltas, de necessidades para o mundo. Porém, para você e para mim, nada faltará. Amém? Então nós estamos indo para a Bíblia. Diz no livro de Provérbios 12, 15, o sábio Salomão diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O insensato é aquele que não está em Cristo, não crê na palavra, ou ainda pode ser até um cristão que ele insiste em ficar olhando as notícias do mundo, em se moldando a este século, fazendo como as pessoas que não são salvas fazem, agindo como o mundo age, como a sociedade age. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Você vê que as pessoas têm as suas estratégias, o mundo tem as suas estratégias, os governos, as sociedades têm as suas estratégias. Fica todo mundo esperando para ver quais são as medidas que o presidente dos Estados Unidos, vai tomar para que todo mundo haja em cima daquelas medidas. São estratégias do mundo, são estratégias humanas. Esse é o caminho que a Bíblia chama de caminho insensato, ou caminho do insensato. Parece reto, mas você que não é insensato, você que é sábio, você dá ouvidos aos conselhos. Que conselhos? Do mundo? Não, é o insensato que faz isso. Você dá ouvidos aos conselhos de Deus. Onde estão os conselhos de Deus? Na Bíblia Sagrada. Então, o insensato, ele faz o que ele quer da vida dele. E ele pensa também que ele está certo fazendo as coisas do jeito que ele quer fazer. O sábio tem um diferencial. O sábio dá ouvidos à voz de Deus. Isaías 54 também diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Nós temos esta língua que vem de Deus para dizer àquele que entra aqui cansado: olha, Deus está no controle absoluto da sua vida. Deus tem um plano, e este plano de Deus não passa pelos homens, nem pelos governos desta terra. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Deus quer que você hoje ouça como os eruditos, como os sábios. Você não pode ouvir como um nécio. O que é nécio? O tolo, aquele que apenas está ouvindo, mas depois ele diz: não, eu vou seguir o que o mundo está falando, eu vou seguir os que os livros dos economistas estão ensinando. Não, você vai ouvir aquilo que o Espírito está lhe dizendo. Amém? Que você ouça como os eruditos, como aqueles que são entendidos, como aqueles que são sábios, como aqueles que percebem que é Deus que está falando. Então, Deus nos desperta esta noite para ouvirmos aquilo que é importante. Vamos confessar isso? Diga: eu estou aqui esta noite, despertado pelo Espírito Santo, para ouvir o que é importante. Tiago 1:22 também diz: tornai-vos, pois, já que você ouve, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O mais triste é quando nós vemos o povo de Deus se enganando. Eu sei que muita gente que faz parte do povo de Deus está sendo enganada por altares inescrupulosos, lideranças corruptas, homens que não são de Deus, que não têm parte com Deus.
Mas triste, amado, é quando nós ouvimos realmente Deus, ouvimos a verdade, fazemos parte de uma igreja cujo altar é santo, enviado por Deus, respaldado por Deus, fala diretamente o que Deus do seu trono inspira, e aí não há o viver esta palavra, o praticar esta palavra. Isto é triste. E a palavra nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Deus não precisa de ouvintes, Deus precisa de pessoas que pratiquem aquilo que Ele diz. Amém? Então diga: Deus quer que eu não seja somente um ouvinte, que eu seja um praticante da sua palavra. Então é preciso ouvir, amados, e é preciso praticar, porque se você não pratica, a palavra para nada aproveita. Diz a Bíblia que você está se enganando a si mesmo. Então hoje nós vamos ouvir algo fundamental para nós passarmos para um novo nível de vida financeira. Nós vamos hoje, amados, ouvir algo que vem também nos ajudar a fechar aquele ciclo que Deus nos está falando, que 2009 se fecha um ciclo. O 9, na Bíblia Sagrada, tem a conotação de fechar-se um tempo que se finaliza, um tempo de realizações plenas, um tempo de fechar-se um ciclo de plantio. É hora de colher, é hora de ver algo novo. Deus tem nos falado, é hora de sonhar sonhos novos, porque os antigos vão se realizar. Deus está falando que este é um ano em que se fecha um ciclo. Então, para que você veja realmente este ciclo fechado e uma nova vida, um novo ciclo se iniciando, um novo nível de vida também financeiro, é preciso ouvir, mas é preciso também praticar. Eu não posso, de forma alguma, como pregadora, conhecedora desta palavra, da graça de Deus, eu não posso aceitar que um crente que conhece a revelação do novo pacto, a revelação da sã doutrina, da graça de Deus, um crente que vive a plenitude da revelação, não tenha uma vida financeira à altura daquilo que a Bíblia diz. Amados, eu particularmente não aceito, porque Deus não é mentiroso. Se eu começar a aceitar que as pessoas que conhecem as promessas, conhecem a graça, conhecem o Deus de toda a graça, não vivem esta graça, eu começo a chamar Deus de mentiroso. Dizer, peraí, então Deus não está cumprindo? E Deus não é mentiroso. A palavra de Deus diz: seja o homem mentiroso. Amém? Verdadeiro é o Senhor, o homem é mentiroso. Então, qualquer coisa contrária às promessas de Deus, a culpa não é de Deus, não está em Deus. Então nós precisamos hoje olhar para nós. Nós não podemos levar este ano de 2009 nos arrastando financeiramente. Quem concorda com o altar, diga amém. E nós não vamos terminar o ano de 2009, em hipótese alguma, com pessoas no nosso ministério ainda dizendo: Deus ainda não tocou nesta área. Eu não recebo isso. Este é ano de encerrar ciclo de miséria, de pobreza, de escassez, de necessidades não supridas. Este é ano de vermos a glória de Deus manifestada em nosso meio, e isto inclui a nossa vida financeira. Então nós vamos dar ouvidos para como Deus tem a estrutura para a nossa vida financeira. Vamos voltar lá a Provérbios 8:18. Riquezas e honra estão comigo. Quem disse isso mesmo? Deus. Bens duráveis e justiça. Toda pessoa de Deus tem que ter isto aqui. O quê? Riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Vamos dizer todos, diga: riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Você é de Deus. Diga: eu tenho que ter isto na minha vida. Diga então: eu tenho que ter riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Você crê no que está escrito? Amém? A palavra de Deus nos garante isso, porque no versículo 21 ele diz, lembra-se do 18? Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça estão comigo. Para quê? Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros.
Será que isto aqui é figurativo ou isto aqui é literal para a nossa vida? O que é que você acha? Literal. Isso não é uma figura de linguagem. Isto é literal. Isto tem que acontecer. Isto é uma promessa de Deus. Isto vai acontecer como? Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, incluindo riquezas, honra, bens duráveis e justiça, vos serão acrescentadas. Amados, infelizmente, a maioria do povo evangélico tem uma mentalidade muito errada com relação à prosperidade. Tem uma mentalidade totalmente distorcida no que diz respeito à prosperidade, às riquezas, a uma vida abundante. A maioria não entende que prosperidade e abundância são um dom de Deus. Prosperidade e abundância são um dom de Deus para os filhos de Deus. Porque eu só posso reinar em vida, e isto é promessa. Diz Romanos, não está aqui no esboço, você sabe de cor. Capítulo 5, versículo 17. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça? Todo salvo. Reinarão depois que morrerem lá nas ruas de ouro, não. Reinarão em vida através de... Então só tem um jeito de se reinar em vida, é através de Jesus Cristo, depois que a salvação se manifesta na vida de um filho. Agora, isto aqui é fato. Então eu estou lhe dizendo, a maioria do povo evangélico tem uma mentalidade errada em relação à prosperidade. A maioria não entende que prosperidade e abundância são um dom de Deus para os filhos de Deus. E eu só posso reinar em vida, eu só posso governar em todas as áreas da minha vida que me dizem respeito. Eu só posso estar por cima, como a Bíblia diz, ser cabeça e não cauda, se este dom de Deus for constante e visível na minha vida. Desculpem, mas eu tenho aqui que ser muito clara, e às vezes isto choca muitos irmãos. Não acredito que uma pessoa que tenha necessidades não supridas, se são necessidades é porque elas são necessárias, precisam de supri-las, de suprimento. Eu não acredito que uma pessoa que não tenha suas necessidades supridas, que não tenha dinheiro para pagar contas, impostos, coisas que não são obrigatórias, eu não acredito que uma pessoa reine em vida desta maneira. Eu não acredito. Eu acredito que quando a Bíblia diz que nós que recebemos o dom da justiça, a graça, a justificação em Cristo Jesus, temos que reinar em vida. E reinar em vida é você ter necessidades supridas, você ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Isto é prosperidade. Então, aquiete o seu coração, porque eu não estou aqui falando de usurpação financeira. Eu estou falando de necessidades supridas. Eu estou lhe falando de vida sempre, sempre, em tudo, tudo, com ampla suficiência. Ou seja, não falta. É suficiente e amplo, ou seja, vai começar a sobrar. Então, nós temos que abrir a mente, porque isto aqui é um problema no meio evangélico. Você fala em prosperidade, você encontra duas correntes hoje, muito claras. Uma que é totalmente contra. Tem que ser pobre, miserável, isso, Deus não tem isso. Não, Deus não é Deus de dinheiro. O dinheiro é um problema, o dinheiro não sei o que. O dinheiro não é problema. Para nós que temos Jesus, problema é solução. Dinheiro é solução. É problema para quem vai endeusar o dinheiro, para quem vai idolatrar, fazer do seu dinheiro o ídolo, o seu Deus. Agora, há uma corrente que é contra tudo que se fale de prosperidade. E há uma outra que só fala nisso, mas não para o bem do povo, para o bem do bolso, para o bem daqueles que usam a obra de Deus
como cabide de emprego, como, enfim, é um modo de enriquecimento na vida e etc, etc. Nós não queremos nada com os extremos não vêm de Deus. O Espírito Santo é equilíbrio, o Espírito Santo é domínio próprio, o Espírito Santo é aquele que é mediador, que fala as coisas de uma forma que nós entendamos qual é a situação real de Deus, da área financeira, para o povo de Deus. Então, de onde vem o erro maior que está impregnado na mente do povo evangélico? Vem da Igreja Católica, da Igreja Romana. Não se escandalize, não vá embora, não fique com raiva da bispa. Eu vivi na Igreja Católica até minha conversão. Eu e a pastora Silmara quase fomos novistas. Estudamos num convento. Isso não é piada, isso é sério. O bispo glorifica a Deus todos os dias pela minha predestinação. E o pastor Henrique faz o mesmo em relação à sua esposa. Não é verdade, pastor? Mas nós viemos de lá, estávamos lá arraigados a todos aqueles dogmas, beijávamos mão de padre, assistíamos missa todos os dias às 5:30 da manhã. Então eu sei o que eu estou falando e eu sei o que se passa lá dentro. Como muitos aqui também sabem. Agora, vem da Igreja Católica, vem da Igreja Romana, esse erro que está impregnado também na mente de muitos evangélicos, de muitos crentes em Jesus. A Igreja Católica prefere que os seus sacerdotes e os membros das suas igrejas façam votos de pobreza em vez de desfrutar das riquezas do reino. Isto é fato, isto é histórico, isto aqui não precisamos ficar aqui falando sobre isso. Aliás, a Igreja Romana está equivocada em tudo. Eu nem uso mais quase tudo, está equivocada, biblicamente falando, em tudo. Parece que estão se enroscando aí com uma problemática nos últimos dias, né? De uma declaração, uma atitude de um arcebispo de Olinda. Alguns acompanham o noticiário, sabem exatamente o que está acontecendo. Foram tentar justificar, aí vieram os maiorais e disseram que existe o que nós crentes sabemos que não existe, pecadão e pecadinho, né? Então estão aí dizendo que pecado do aborto é um pecado que não tem perdão, mas o de estupro tem. Então eles estão se enrolando nas próprias palavras porque não tem estrutura espiritual, não tem base bíblica, não tem conhecimento. Mas isto é outro ponto. Esse equívoco todo passou para o nosso povo brasileiro porque fomos colonizados por católicos romanos. E passou para a mentalidade do povo estas distorções todas. Que nós não podemos, como filhos de Deus, desfrutar das riquezas do reino, daquilo que a Bíblia diz. Agora, quem disse honra e riquezas, tesouros, abundância, estão comigo para dar aos meus filhos, aos que me amam, foi Deus, não fui eu que disse isso. E amados, Deus não está mentindo. Amém? Então Deus disse que riquezas, honra, bens duráveis e justiça estão com Ele para dar a você e para dar a mim. Você fica com os ensinamentos da Igreja Católica ou com aquilo que a Bíblia diz? Com aquilo que a Bíblia diz. Então diga, eu recebo na minha vida riquezas, honra, bens duráveis e justiça de Deus. Amém. É para você que Deus tem tudo isso. Oh, aleluia. Saiba você que quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para miséria. Ele não criou o homem para morar numa casa em ruínas. Ele não criou o homem para morar num cortiço. Deus criou o homem para morar num paraíso. O paraíso foi criado e depois Deus coloca o homem ali para dizer, governa agora que tudo é teu. Então veja o plano de Deus. Ele não criou o homem para depois, sabe, ter a luz cortada, a água cortada, as contas, sei lá de que jeito, estar preso a algum agiota. Ele não criou o homem para passar fome, para ser cobrado, para ver seus filhos, sabe, não tendo aquilo que é necessário. Nós fomos criados por um Criador rico.
Nós fomos criados por um Deus que é dono de tudo. E Deus jamais faria algo miserável sendo Ele um Deus rico. Amém? Nós somos a imagem de Deus aqui na terra. Deus não é pobre. Diga, Deus não é pobre. Diga, Deus é abundante. Diga, logo, os seus filhos têm que viver a abundância de Deus. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de riquezas, Deus é um Deus de tesouros. O Salmo 24 confirma: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo pertence a Deus. Diga, tudo pertence a Deus. Então, nós temos que rechaçar da nossa vida, nós temos que expelir da nossa vida a miséria, temos que rechaçar a pobreza, temos que rechaçar a falta. Diga, eu não aceito nunca mais miséria, pobreza e falta. Agora, para sermos de Deus, não é o que diz também o povo evangélico? Nós não temos que ser humildes, bispa, para nós sermos de Jesus. É verdade, nós somos humildes, devemos ter a humildade. Mas a humildade nada tem a ver com a pobreza e com a miséria. Humildade é um estado de espírito, amados. Humildade é algo que está lá dentro. Não precisa ser visto com carências, com necessidades não supridas. Humildade é um estado de espírito e não uma situação financeira. Quem está entendendo? A religião católica passou esse erro ao mundo, que para ser de Deus tem que ser pobre e miserável. Não tem. Deus pega o pobre e o miserável e prospera. Ele fez isso comigo, ele fez isso com várias pessoas que aqui estão, com muitos, milhares no meio do seu povo. Eu ouvi de uma pessoa que chegou a esta igreja dizer: eu nunca pensei que eu fosse conhecer isto. Começou a me citar um monte de coisas interessantes, boas, que Deus criou para nós. Sabe de onde eu vim? Eu recebi um e-mail que diz: eu vim de fazer uma coisa, me disse a irmã lá em Portugal, que está muito bem hoje e tudo mais. Ela disse: eu vim de um lugar distante, do interior do Nordeste. Depois fui para o Paraná, eu era criança, ficava dentro de uma cova, batendo, fazendo um negócio com café. Temperatura baixíssima, congelava as mãozinhas. Ela diz: hoje, olha o que Deus fez, como Deus me ama. Eu jamais imaginei que existia o que eu vejo hoje, o que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje. Deus me ama, Ele me tirou daquela vida miserável, daquela vida de dor, daquela vida de escassez, de necessidades não supridas. E hoje eu conheço isto, eu não vou citar porque eu estaria fazendo propaganda, merchandise aqui de perfumes franceses, de roupas de grife. Agora, não é isto que nós estamos pregando, mas o Deus da Bíblia Sagrada, Ele tira a pessoa do monturo, levanta e coloca assentada entre os príncipes. E nós cremos neste Deus, nós cremos que assim deve ser, amado. Deus tira da pobreza, Deus tira do pó, Deus tira da miséria, Deus tira do desconforto e Deus coloca num patamar digno. Nós não estamos falando aqui de riquezas por riquezas. Nós estamos falando de dignidade. Amém? Deus tem para o seu povo dignidade. Diga amém por isso. Então veja, pobreza, miséria, tudo isso é maldição do diabo. Não me vem falar que pobreza é de Deus, que não tem argumento, não tem respaldo bíblico. Miséria e pobreza são do diabo. Prosperidade e fartura são a vontade de Deus para a nossa vida. Diz o salmista no Salmo 23:1: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada. Isso é fato real. Isto aqui é verdade. A vontade de Deus é que sejamos prósperos, que tenhamos uma vida abundante, abençoada financeiramente, porque a riqueza é um dom de Deus. Diga, a riqueza é um dom de Deus. Ou você pensa que Adão era pobre? Adão era dono de tudo. Adão perdeu tudo. Por quê? Porque ele deu ouvidos ao diabo. Então a miséria é um propósito do diabo na vida do povo de Deus. É ele que quer ver o povo de Deus de rastros.
contrariando a vontade e a promessa de Deus, que diz que nós somos cabeça, temos que estar por cima e não por baixo. Mas o povo de Deus muitas vezes está se arrastando como cauda, porque tem dado ouvidos ao diabo. Mas Jesus, o nosso Senhor e Salvador, já desfez as obras do diabo. Em 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, mentira, pobreza, miséria, maldição, já foram destruídas por Jesus. Amém? Então você não tem que ter mentira, maldição, pobreza, miséria na sua vida. Volte a Provérbios 8,18. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Riqueza e honra estão comigo. Amado, riquezas e honra não estão na loteria. Riquezas e honra não estão no bingo. Riquezas e honra não estão no jogo de bicho. Riquezas e honra não estão na sorte ou no azar. Riquezas e honra estão com o Senhor. Bens duráveis. Você tem que crer nisto aqui e você tem que ter bens duráveis. Não é ter hoje e amanhã perder. Não é ter hoje e o gafanhoto levar tudo amanhã. São bens duráveis. Aquilo que Deus te der como uma conquista sua tem que durar. Amém? Versículo 21. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O que é encher os tesouros? O que é isto? Isto é vida abundante. É vida próspera. É vida farta. É vida que não tem necessidades não supridas. É uma vida que não tem faltas, é uma vida com abundância. É isso que Deus quer para você. Olha, amados, que todos aqui acreditem que este é o propósito do Senhor. E que ninguém passe para o próximo ano, porque este ano é o fechamento de um ciclo de miséria e de necessidades não supridas. Que ninguém vá para o novo patamar, para 2010, carregando as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas faltas. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer dotar de bens. Deus quer encher os tesouros. De quem, bispa? De quem o ama. Amém? O Senhor está agora colocando aqui, e é o tema desta noite, uma premissa. O Senhor encherá os tesouros dos que o amam. Então, qual é a premissa para você ter riquezas, honra, bens duráveis e justiça? É amar a Deus. Bom, quem são exatamente? Porque agora nós vamos ver se nós estamos nesta premissa. Quem são os que amam a Deus? Porque alguém pode dizer: eu amo a Deus porque eu oro 4 vezes por dia. Eu amo a Deus porque eu leio a Bíblia toda noite. Eu amo a Deus porque eu evangelizo as pessoas. Está certo. Mas em Mateus 6,33 explica diferente. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então vamos entender a partir de agora quem é que ama a Deus. Ama a Deus sobre tudo e sobre todos quem o coloca em? Quem o coloca em? Agora vai ser chocante. Vamos para o telão, por favor. Se Deus está em segundo, terceiro, quarto lugar, a pessoa não ama a Deus. Então entramos agora na segunda parte da mensagem e vamos para águas mais profundas. Quem coloca Deus? Só quem coloca Deus em primeiro lugar terá todas as coisas acrescentadas. Bispa, se eu colocar em segundo, não terá. Eu vou parar aqui para lhe dizer algo a partir desse momento da mensagem. Se você ligar a televisão, você encontra muitos ministérios prometendo coisas, mas inclusive citando as promessas bíblicas. Outro dia, já contei aqui, eu estava com os meus filhos no quarto deles e nós passamos por um pregador que estava ali na televisão e nós falamos: vamos prestar atenção, eu quero que vocês percebam alguma coisa, não vou dizer nada. E esse pregador começou a falar:
você vai enriquecer, Deus vai lhe curar, Deus vai lhe prosperar, Deus vai fazer com que você seja cabeça. Bonito. Todas as promessas que foram citadas estavam na Bíblia, estão na Bíblia Sagrada, todas. E aí, por fim, os meus filhos perguntaram: ué, mas ele está dizendo alguma coisa errada? Eu disse: totalmente. Por quê? Porque isso não vai acontecer sem uma premissa. Eu não posso chegar aqui e jogar as promessas de Deus sobre um povo e não explicar a esse povo que Deus tem princípios, que Deus tem valores, que Deus tem premissas, que Deus é um Deus de retidão, é um Deus justo, é um Deus honesto, que Deus não brinca com os nossos sentimentos, que foi o que nós concluímos naquele dia. O que Ele está fazendo? Ele está prendendo pessoas com promessas que são reais. Ele está brincando com os sentimentos dessa gente, porque isto não vai acontecer se estas pessoas não souberem o que Deus exige para o cumprimento das suas promessas. Então, quando nós chegamos aqui e ensinamos, as coisas têm que ser assim, 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 porque Deus estabeleceu que elas são assim, 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 assim. Tem gente que diz: ah, não, eu quero logo que resolva o meu problema. Meu amado, seu problema não será resolvido, a não ser que você coloque Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, Deus tem regras, Deus tem um modo, Deus é santo, Deus é justo. Nós não podemos brincar com a palavra. E as igrejas das promessas estão assim, porque o inimigo sabe que o povo está carente, precisa de todas essas promessas, mas precisa ensinar o povo como trazer a manifestação dessas promessas. Você está compreendendo? E as pessoas estão indo de uma igreja onde eu quero um sinal, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus me mostre, eu quero para saber se é aqui. Amados, olha, se você quer ver Deus de verdade, é aqui o seu lugar, porque eu vou lhe ensinar como ver Deus de verdade. Eu não vou ficar dizendo o que Deus prometeu, porque seria uma incoerência eu ficar só lendo promessas. Eu tenho que lhe ensinar as premissas para que essas promessas sejam evidenciadas. Senão eu me torno uma hipócrita, como todo esse grupo que está aí, prometendo que eles não podem cumprir e que Deus não vai cumprir. O que ocorre é que, pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, Deus muitas vezes manifesta algo, porque Ele sabe que os filhos não podem sobreviver sem aquilo, não podem continuar. Mas a abundância, aquilo que Deus prometeu, aquilo que é real, que Ele quer cumprir, tem regra, sim senhora e sim senhor. Aqui nós queremos enganar, amados, a nós mesmos. Então nós temos que conhecer as regras. E aqui está algo impressionante, que nós já ouvimos, são sermões e sermões, todos os pregadores já pregaram sobre Mateus 6,33, mas se realmente Deus está em segundo lugar, terceiro, quarto ou o que seja, mas em segundo, a pessoa não ama Deus. E se não ama Deus, Deus não pode cumprir Provérbios 8,18. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. 21. Para dotar de bens os que me colocam em primeiro lugar. Então não posso jogar com palavras, eu tenho que esmiuçar tudo aqui, porque este é um ministério de ensino. E nós vamos dar conta diante de Deus por esta mensagem e todas as outras que nós estamos lançando deste altar. Amém? Então quem coloca Deus em primeiro lugar terá todas as coisas acrescentadas. Honra, riquezas, justiça, bens duráveis, tudo que nós precisamos. Deus tem honra, Deus tem justiça, Deus tem riqueza, Deus tem bens duráveis, somente para aqueles que o amam. A vontade de Deus é que tenhamos a ponto de ter para emprestar e não tomar emprestado. Agora, amar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E agora vem a minha pergunta neste momento. Quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você pensa? Olha, amado, agora é você com Deus, não me responda não.
Quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você pensa? Ah, pastora, eu penso em pagar o meu aluguel, é claro. Eu penso em pagar a conta do mercado, a escola dos meus filhos. Ok. Você não pode dizer que ama a Deus se todas essas coisas vêm antes dele. Eu disse que hoje a mensagem era muito profunda. Eu não quero aqui jogar com palavras. E graças a Deus, pelo meu marido ter subido aqui hoje e dito que esta igreja tem todos os seus compromissos supridos, sanados, que Deus sempre nos honrou financeiramente, nós nunca atrasamos nossas contas, nunca fomos cobrados, nunca o nosso nome foi maculado, nunca, está tudo em ordem, está tudo em dia, está tudo nos conformes da lei, da legislação brasileira, da Constituição, dos encargos municipais, tudo. Agora, eu posso hoje chegar aqui e lhe dizer isso com todas as letras, com autoridade de Deus para dizer isso, com testemunho de vida e de ministério. Você não pode dizer que ama a Deus se Deus vem depois de todas as coisas que você pensa em fazer. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, é porque você ama a Deus. Mas se você coloca as coisas da terra em primeiro lugar, você tem um bom sentimento para com Deus, mas não é amor. Quando a gente ama, a gente coloca quem a gente ama sempre na frente. A gente sempre coloca quem a gente ama na frente. A gente sempre dá prioridade. A gente sempre mostra o nosso amor primeiro para quem a gente ama. Você, se não coloca Deus em primeiro lugar, você está colocando primeiro a satisfação de uma necessidade. Quando Deus diz o contrário. Se você me ama, primeiro, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu tenho que vir a público e responder inúmeros e-mails que chegam. Ai, mas o que eu faço? Eu tenho uma conta atrasada, eu tenho uma dívida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pessoa que ama a Deus sabe que em primeiro lugar estão as primícias do Senhor. Não é só cantar, aplaudir a Deus. Amados, não é só isso que é participar do reino. Participar do reino é realmente participar do ideal da pregação, do ideal do evangelismo, levar a palavra de Cristo a todas as criaturas, conforme Deus manda. Amar a Deus não pode ser como amar o carro, como amar a casa, nem como amar a família. O amor a Deus tem que fazer de Deus o principal, o primeiro lugar. Então eu vou lhe dizer o que não é amar a Deus. Amar a Deus não é, hoje está chovendo, eu não vou ao culto. Hoje está muito calor, não tenho ar-condicionado, eu vou ficar em casa que eu tenho mais conforto. Hoje tem um aniversário na família e eu não vou para o culto. A igreja pode ser a semana que vem. Isso não é amar a Deus. Não fique bravo, vou dizer como apóstolo, não rasgue o cartão de membro, vá embora, não mande bilhetinho para mim, nem e-mail amanhã, eu não ligo a mínima. Não faça isso, para o seu bem. Amar a Deus é uma coisa bem diferente. E só quem ama a Deus, ele vai dotar de bens, ele vai encher os tesouros, ele vai manifestar a riqueza, a honra, amém? E a justiça. Amar a Deus não é receber o salário e dizer, espera aí Deus, eu tenho o aluguel, eu tenho a água, eu tenho a luz. Eu sei que a lógica diz, não posso aceitar isso. Amado, a lógica é o jeito que o insensato pensa. Eu li o versículo e mostrei antes para você. Não use lógica com Deus. Use fé com Deus. Não use lógica. Mas a fé não é lógica, não. A fé é totalmente lógica. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo, que eu espero. É convicção de fatos que não existem ainda, mas eu tenho certeza que eles virão a existir. Então, fé não tem lógica nenhuma. Amar a Deus não é dizer, peraí, Deus entende das minhas necessidades. Amado, Deus entende, mas isso não é amar a Deus. Amar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar.
como principal na sua vida. É quando você diz: Deus, tu dizes que são as minhas primícias, então estão aqui as minhas primícias. Depois o resto és tu, Senhor, que tens que fazer. Eu faço o natural, Senhor, tu fazes o sobrenatural. Garotos, aí sim, hein? Aí sim, hein, MKS? Eu faço o natural e Deus faz o sobrenatural. Aí sim, aí vai acontecer a promessa manifestada na minha vida. Muitos, um mês dão o dízimo, o outro já não dão, já se enrolam todo, já pedem desculpas, já começam a dizer que Deus compreende, que Deus entende. É por isso que as vidas vão de mal a pior. Só dívidas, saldo negativo no banco, cheque sem fundo, dívidas roladas, empréstimos com agiota, é o banco, é o cartão de crédito estourado, é vermelho, é o nome no SPC. Deus não quer isto para esta igreja. Deus não está nisso. Amém? Ageu 1:7-8 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha, amados, o Senhor diz: tem que cuidar da minha obra, tem que cuidar da minha casa. Bispo, mas não tem mais nem menos. É isso que está na Bíblia. Versículo 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, Deus está dizendo que foi ele, não foi capeta, não. Eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Não põe a culpa no diabo. Quando nós infringimos regras e princípios bíblicos, é Deus que age, contrariando aquilo que nós esperamos. Porque senão, Deus estaria dando o seu aval para o nosso erro. E Deus não vai respaldar o nosso erro, amados. Tem gente que diz: mas por quê? Mas por quê? Por que que o céu... A promessa veio. Se Deus derramar essa promessa toda sobre justos e injustos, Deus não seria justo. Estão compreendendo? Então, tem chuva retida. E esse ano é ano de chuva nesse ministério. Já imaginou que triste? Deus me deu uma visão, eu estava na minha cama e eu vi chuva caindo, e Deus me mostrou. Que triste. Já pensou se eu estivesse sentado e visse a chuva aqui, a chuva aqui, a chuva aqui, e no meu lugar, seca? Por quê? Aqui a pergunta, volta para mim no 9. Aí. Olha só, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Por quê? Deus quer que você saiba o porquê de muita coisa retida, de muito sonho não realizado, de muita necessidade não suprida. Por quê? Porque Ele não está em primeiro lugar. Versículo 11, põe para mim o 11 agora. Eu fiz, Deus está falando que foi Ele. E o povo fica: porque o capeta está amarrado, porque fizeram uma maldição, porque tem uma obra de macumba, porque é a maldição hereditária. Que isso? Que isso? É falta de conhecimento ou negligência, não praticar a palavra. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que acontece? Seca. Há uma seca. Sabe o que é a vida de uma pessoa que não é fiel a Deus, que não o põe em primeiro lugar? Vida seca. Não há frutos, não prospera, não consegue comprar a casa, não consegue trocar o carro, não consegue estudar, não consegue casar, não consegue progredir. Versículo 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Tem gente que até semeia, trabalha mesmo. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Você sabe o que é isso? Há pessoas que têm 2, 3, 4 empregos e não dá. Vem o gafanhoto, vem o diabo, vem a ferrugem, vem o ladrão, vem a geladeira que quebra, vem a farmácia que leva meio salário. É um saco furado. Não adianta, amado, trabalhar e não ser fiel a Deus, não colocar Deus em primeiro lugar. Versículo 8.
Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Faz primeiro para mim. Faz primeiro para a minha obra. Faz primeiro para o meu reino. Isso é amar a Deus. Se você não entendeu o que é amar a Deus é isso. Primeiro é o reino. E o resto? O resto cabe a Deus acrescentar. Receber e ter a certeza de bens duráveis e justiça, só aqueles que amam a Deus. Aí sim, hein? Parece que essa é a expressão da moda, não é? Aí sim, senão aí não. 1 de Reis 17, vou encerrar com esta leitura. Muito conhecida, totalmente incompreendida, e até por evangélicos, uma certa revolta no interior. Já ouvi crente dizer, essa história me embrulha o estômago. Pois é, você está mais embrulhado do que você imagina. Lógica e fé são duas coisas opostas. E esse é um texto que, se você tiver na lógica, quiser compreender racionalmente, você vai se embrulhar. É um texto que conta de um fato muito conhecido, com um grande profeta do Senhor, o profeta Elias. Só vou ler do 5 em diante para você entender o contexto. Elias, você sabe que ele tinha fugido de Jezabel, que tinha ameaçado ele. Ele ficou com medo, depois de uma grande manifestação de poder de Deus, tal, na vida dele, pública. Ele ficou com tanto medo da ameaça daquela ímpia, que ele se enfiou numa caverna, foi para o deserto, ficou deprê, ficou para baixo. E Deus começa a encorajar, dizer, rapaz, sai daí dessa caverna, que eu tenho muito mais para fazer, e eu vou usar a sua vida. Né? E Deus começa a alimentar, a encorajar, a entusiasmar Elias. Foi, pois, e fez Elias, segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Ele estava depressivo, mas Deus não estava depressivo no céu. Deus continuava a lhe alimentar, não é? Pela sua fidelidade. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. É isso que eu quero que você entenda. Não chovia sobre a terra, havia uma seca total. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Guarde isso, ordenei a uma mulher viúva, porque nós vamos ler e você vai ver que a viúva não ouviu coisa nenhuma da parte de Deus. Ordenei a uma mulher. Tudo no mundo espiritual já está ordenado. A tua bênção já foi ordenada por Deus. Os anjos te servirem já está ordenado por Deus. Mesmo que você não veja e não escute nenhuma voz. Tá bem? Essa mulher, presta atenção. Deus diz, vai para lá, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Começa aqui a incoerência. Vai lá, uma viúva. Podia pegar uma família grande, abastada, e falar, a família eu ordenei que te dê comida. Ele já pega uma mulher sozinha, sem o provedor principal, né? Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Mas este profetinha, e não é profetinha, ele era a boca de Deus naquele momento. Traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Eu sei que tem homens aqui agora muito racionais, mulheres também dizendo, não, essa não. Deus é bom. Ele é mesmo. Deus é amor, é mesmo.
E você vai ver o grande amor e a bondade de Deus aqui. Versículo seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Você já entendeu pelo Espírito, não é? Vou só voltar no versículo 13. Vamos lá. Põe para mim o 13. Temos? Elias lhe disse: não temas. Por quê? Primeira coisa, quando vem esta palavra, eu sei que alguém está aí sentado dizendo: eu não. Eu primeiro vou pagar a conta e o aluguel. E o Senhor está dizendo: primeiro eu. Primeiro eu. E a pessoa diz: não, primeiro a escola dos meus filhos. O Senhor está dizendo: primeiro eu. Não, primeiro a comida em casa. O Senhor está dizendo: primeiro eu. Tem muita gente já interiormente nessa luta. Não, 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 não. Elias lhe disse: não temas. Eu estou aqui hoje e Deus me disse: você é Elias nesta noite. Porque eu era a boca de Elias naquele dia para aquela viúva. Eu sou a boca de Deus aqui hoje. E Deus é a minha boca aqui hoje para a sua vida. E Ele está lhe dizendo, principalmente para você que é muito racional, muito matemático: não temas. Não fique com medo de fazer o que a Bíblia manda fazer. Um dia a tia Lu, meu pai, a nossa casa fez isso. E nós vimos esse versículo. A tia Lu chorava porque todas as manhãs, todas as noites, todas as semanas, na pior seca da nossa vida, ali na nossa conversão, o Senhor nunca deixou a farinha acabar, nem o azeite da botija. E aí você vai pensar que teve tantas coisas. Ele diz: não temas, vai e faze o que disseste. Faz o que você diz. Paga as suas contas, é justo. Faz o que você diz, paga a escola, paga a dívida. Mas, primeiro, aqui está a revelação. Se você quer fechar o ciclo de pobreza, de miséria, de necessidades não supridas. Amado, eu estou aqui hoje falando com meu coração, sabe, com temor e tremor diante de Deus. Faça dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Tem que ter um movimento de levar aonde está o profeta, onde está Deus. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Então não é você em primeiro lugar, não é o teu filho em primeiro lugar, não é a tua casa em primeiro lugar, é o teu Deus em primeiro lugar, é o nosso Deus em primeiro lugar. Eu sei que hoje, nesses dias de crise, trazer esta palavra precisa ter, desculpe, muito peito, precisa ter muita ousadia, muita coragem de Deus para falar isso nos dias de hoje. Mas eu estou aqui lhe ensinando a ver a promessa da Bíblia, saltar da Bíblia e ser real na sua vida. Amém? Esse profeta Elias representa a igreja de Cristo, o reino de Deus. Está aqui tudo coerente. Primeiro o reino, depois você, mulher, depois o seu filho. Se essa mulher não acreditasse no profeta, ela teria morrido de fome com o seu filho, porque é o que iria acontecer depois que ela tomasse ali a última refeição. Diz que ela fez segundo a palavra de Elias. A palavra de Elias era a palavra de Deus. Você viu no texto alguma ordem específica para a mulher alimentar Elias? Deus falou com a mulher? Alimenta o profeta? Não. Mas ele disse para Elias antes: vai lá, porque eu ordenei a uma mulher viúva. Ordenei a uma mulher viúva. Aquilo, amados, já estava nela. O temor de Deus, a ordem. E o profeta ali desafiou a fé daquela mulher, desafiou a submissão, desafiou tudo que ela conhecia de Deus naquele momento. Eu estou aqui lhe desafiando hoje
a sair da teoria para ser um cristão legítimo, a sair dessas histórias de que não deu esse ano, ainda não deu, ainda não foi essa vez, Deus ainda não tocou nessa área. Eu estou lhe desafiando hoje a definitivamente colocar Deus em primeiro lugar. Se essa mulher não tivesse acreditado, ela já teria morrido de fome. Hoje, você vai fazer segundo a palavra da profetisa Solange Brant. Porque ela está aqui repetindo a palavra de Elias, que é a palavra de Deus. Primeiro o reino. Primeiro o reino. Primeiro o reino. Estou lhe ensinando. Primeiro o reino. Depois o resto. E nada vai faltar. Ao contrário, a farinha não vai se acabar e o azeite não vai faltar. Elias sabia a quem ele servia. E ele disse: faça segundo a palavra de Deus. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Isso é real na minha casa. Foi real desde a minha conversão. E eu estou aqui para lhe dizer que eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Não falta mesmo. Nunca vai falhar. Eu sei que alguém nessa hora diz: bispa, até que se eu pudesse eu faria. Até que se eu pudesse eu colocaria o meu dízimo em primeiro lugar. Irmão, essa mulher não podia. Ela não podia fazer isso. Mas ela ousou crer. Quem dá ouvidos à voz de Deus tem que prosperar. Agora tem que ouvir e obedecer. E aí tem que ver a glória de Deus, porque é consequência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, nada vai faltar se ele for de fato o pastor em primeiro lugar. Porque se ele não for o pastor em primeiro lugar, vai faltar coisa. Se não tudo. Nós estamos aqui para crer na palavra e para praticar. Só dessa maneira nós vamos para um nível superior de vida. Eu não vou lhe dar paninho, eu não vou lhe dar óleozinho, eu não vou ao monte, eu não vou para o monte levar seu nome, cartinha, porque isso é lhe enganar. E quem faz isso se chama Satanás. A nossa fé não está em coisas, a nossa fé não está em pessoas, a nossa fé está na palavra de Deus. E quando eu creio nesta palavra, eu pratico, confiando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, se hoje você entrou aqui em crise financeira, crise existencial, há necessidades de toda a espécie não supridas na sua vida, você precisa colocar Deus de verdade em primeiro lugar. Em tudo. Deus tem que ser prioridade máxima na sua vida. Vou lhe dizer aos jovens, eu sei que eles sentam para cá e alguns para lá. Não tenham vergonha. Assumam Jesus Cristo. Porque os ímpios, filhos do diabo, estão assumindo picada na veia. Estão assumindo as coisas do inferno. Vocês vão assumir o Rei da Glória. Vocês vão assumir que são primícias de Deus e que colocam as primícias nas mãos de Deus. Vocês vão assumir que não tem vergonha do Evangelho. Vocês vão se levantar tão poderosos nesta terra. Essa geração será tão próspera, porque já ouve, já pratica a palavra há muito tempo. E eu queria que vocês entendessem que o que nós estamos falando aqui é um ensinamento que vai trazer bom futuro para todos nós. Nós vamos, amados, vou dizer, neste ano nós vamos para o tudo ou tudo, porque aqui não tem nada. Com Jesus é tudo ou tudo. Amém? Nesta igreja não tem tudo ou nada. É crer ou crer. Não tem outra opção para um filho de Deus. Então, a nossa igreja tem um chamado. E nós só vamos ver esse chamado manifestado quando nós vivemos por fé. Nós vamos ousar crer sempre, em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. Do mesmo jeito que Deus tirou aquela viúva pobre e miserável daquela situação e fez com que nada lhe faltasse, aprenda esta noite. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, honra, riquezas, bens duráveis e justiça vem à sua vida. Deus não pode mentir, Deus não pode voltar atrás, Deus tem que honrar a sua palavra.
no telão para a gente guardar tudo que Deus vem falando nesses últimos cultos. Arrume a sua casa, que é a sua vida também. Põe a sua vida em ordem. Coloque o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. E tudo lhe será acrescentado. Eu não sei qual a necessidade que você veio hoje trazer diante de Deus para que Ele lhe supra. Ele está dizendo, eu vou suprir. Eu vou suprir se você me puser em primeiro lugar. Amém? Eu termino com Provérbios 12:15, que diz, já lemos hoje e eu volto. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Quando você decide fazer do jeito seu, do jeito que você acha que deve ser, isso é, desculpe, amado, pura insensatez. Dá vontade de dizer, qual é, irmão? Pirou de vez? Você vai insistir no erro? Você vai fazer conforme você acha que deve ser? Deus não está nisso. Deus não respalda isso. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Hoje você ouviu aqui um grande conselho de Deus. Não é meu, não. Eu também obedeci. Um grande conselho de Deus. Primeiro lugar, primeiríssimo, despontado. E todas as outras coisas. Isso vai aí para o seu casamento, para a sua relação afetiva, isso vai aí para o seu relacionamento familiar, conjugal, com seus filhos, isso vai para os seus projetos, os seus sonhos, o seu projeto de vitória para 2009, as suas causas na justiça, as suas realizações ministeriais, se você as tem, as suas aspirações mais profundas, mais nobres, tudo. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas, se Deus for prioridade na sua vida. Isso é amor. A gente sempre põe em primeiro lugar quem a gente ama. Amém? Você está compreendendo a voz de Deus? Então, a partir de hoje, põe em ordem a tua casa. Vamos deixar no telão, eu vou orar com o bispo agora, encerrando o culto. Arrume a sua casa. Põe a sua vida em ordem. E coloque o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. E tudo. O que é que você quer? Tudo que você quer, amado, se resume no tudo que vai ser acrescentado. Tudo. Tudo que você pedir a Deus está no tudo que vai ser acrescentado. Quando? Quando Deus for primeiro lugar. Qual foi o tema da mensagem de hoje? Qual foi o tema da mensagem de hoje? Deus encherá seus tesouros. Deus encherá os tesouros dos que o amam. Então, você entendeu aqui o que é que Deus está para fazer na sua vida, na sua casa e no nosso ministério. O amor a Deus tem que ser mostrado. Quem ama demonstra, quem ama se compromete, quem ama é responsável, não é tolo. Amém? E quem ama é sábio, e o sábio dá ouvidos aos conselhos. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos encerrar cantando. Fique de pé. O Bispo Rai vai orar pela área financeira desta igreja. Quando eu digo desta igreja, eu não estou falando do ministério. A igreja são as pessoas. O ministério tem grandes sonhos. Precisa de muita movimentação financeira. Mas ela virá quando Deus quiser. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos supridos. Somos prósperos. Nada nos faltou e nada nos faltará. A nossa oração agora é para que você receba verdadeiramente riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Está pronto tudo isso para aquele que ama o Senhor. Se você, quando pensava no salário, quando recebia, Deus não era o primeiro pensamento, hoje isso mudou em nome de Jesus. Amém? 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 Eu sei que há terrenos e terrenos para se plantar dinheiro, semente financeira. Mas ore a Deus. Ele lhe mostrará um bom terreno. A Cristo vive é um bom terreno.
Aqui, quem planta, colhe. E os fiéis deste ministério são esses que têm testemunhado aqui. Em primeiro lugar, em faculdades, famílias restauradas, casamentos decentes, casas próprias adquiridas, carros na fila múltipla aos montões, lojas, negócios próprios. Nesta igreja, os que amam a Deus mostram com a vida prática que todas as coisas são acrescentadas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro agora, Jesus, pela vida financeira do povo desta igreja, daqueles que nos assistem através da internet, ó Pai. Ó Deus, que o Teu povo tenha ouvido nesta noite, ó Pai, os Teus ensinamentos e os coloquem em prática, Jesus, para que a Tua vontade, ó Pai, se manifeste, para que os Teus desígnios, ó Pai, façam parte da vida financeira deste povo. Ó Deus, sabemos que Tu és um Deus rico. Ó Deus, que riquezas e glória estão nas Tuas mãos. Justiça, ó Pai, para dotar aqueles que lhe amam. Que o Teu povo tenha entendido, Jesus, nesta noite, que amar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. E que isso aconteça de fato, Jesus. Ó Deus, eu clamo a Ti, Jesus, para que essa verdade se manifeste na vida dos Teus filhos, ó Deus. Que haja um entendimento, ó Deus, que toda lógica caia por terra, ó Deus, para que a unidade do Teu Espírito, Jesus, os ensinamentos espirituais, ó Deus, penetrem, Jesus, no coração, na mente dos Teus filhos, ó Deus, para que a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se manifeste, Jesus, na área financeira do Teu povo. Ó Deus, sabemos que Tu te comprazes, ó Pai, na prosperidade dos Teus filhos, que Tu queres, ó Pai, que eles tenham sempre em tudo ampla suficiência, mas existem regras, existem premissas, ó Pai, como a Tua filha, a Bispa Solange, tão bem explanou nesta noite, inspirada pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Que essa palavra que não volta para Ti vazia, antes de cumprir os desígnios e os propósitos para os quais Tu mesmo a designaste desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, transforme, Jesus, as vidas que ouviram nesta noite, que vão ouvir através do CD, ó Pai, e que, ó Deus, haja um comprometimento, Jesus, ó Deus, de colocar em prática os ensinamentos ouvidos nesta noite, para usufruir, Jesus, as benesses e os benefícios que o Senhor já tem preparado, Jesus, para aqueles que lhe são fiéis, para aqueles que lhe são obedientes. Por isso agora, ó Pai, nós vamos deixar esse lugar logo mais, ó Pai, na certeza absoluta que Tu és o Deus do infinitamente mais. Ó Deus, que Tu não queres a pobreza, a escassez, mas Tu tens vida, e vida em abundância, Jesus, para os Teus filhos. Mas que existem regras que têm que ser praticadas, regras do reino, ó Deus, e quando nós trazemos a Ti as primícias, ó Pai, todas as coisas nos são acrescentadas. Por isso, Jesus, nós deixaremos esse santuário na certeza de que estamos iniciando mais uma semana de vitórias, ó Deus, e que se nós colocarmos a Ti em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos ver, ó Pai, aquilo que os nossos olhos jamais viram, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de abundância, Tu és um Deus misericordioso, e que queres manifestar, Jesus, as mais de 7.000 promessas contidas na Tua palavra. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus e o colocam em primeiro lugar, digam aleluia, glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus encherá os tesouros daqueles que o amam. Glória a Deus. Creia nessa palavra. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Amém? Por onde eu for, a bênção de Deus vai me seguir. Você também, Boni? Eu creio.
Amém, eu também creio. E a igreja também? Quem puder cantar conosco vai declarar isso antes de voltar para sua casa, tá bom? É verdade. Depois a gente pode cantar aquela música da chuva nova, pastora Jaqueline. Vamos? Então vamos lá. Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado. Em tudo que eu faço eu sou abençoado. Todo lado, os que amam ao Senhor são abençoados. Tudo que eu faço, sou abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você precisa sair, fique à vontade, vá em paz, vá feliz, cumprimente seu irmão e diga: os seus tesouros vão se encher. Aleluia. Todos os bens preciosos, deleitáveis, bens duráveis,
justiça, riqueza. Aleluia. Se você puder, cante conosco. Ninguém vai ter vida seca aqui, não. Na tua vida Ninguém também, vai ter vida será, em nome de seca. Jesus. Já está chovendo sobre nós, amados. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa a tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. E com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Chuva de poder, chuva de unção, chuva de bênção, chuva de louvor, chuva de cura, chuva de glória, chuva de vitória. Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus, boa noite a todos, vão em paz, diga quem está ao seu lado. Deus encherá os teus tesouros, Amém. em nome de Jesus. Boa noite, Glória a Deus. internautas. Até amanhã.